Até porque se Deus fosse cobrar tudo que ele te deu, você não tem como pagar. O inferno é um estado de infelicidade. Não é um lugar. Pode se tornar um lugar. O diabo somos nós. Então você recebeu uma argila. E aí, Vilela, nessa sua existência, você vai moldando coisas. Você molda um relacionamento afetivo, você cria uma relação com dinheiro, você trata o seu corpo de uma maneira boa ou ruim, alimentando muito ou pouco, bebendo muito ou pouco. É uma argila. Você moldou. Não é assim. Não é tão simples assim. No judaísmo, e eu gosto de dizer isso pelo seguinte, porque nós cristãos nos apropriamos dos livros judaicos, Certo. que a gente chama de Velho Testamento. Mas os guardiões desses livros são os judeus. Não existe essa ideia de diabo no judaísmo. Não? Não. Satanás, em hebraico, é o adversário. Então, a compreensão judaica é de que você se torna um adversário da lei divina. Tá. Quando Você se torna. Porque, Vilela, eu vou citar um exemplo aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, havia uma enfermeira nazista que ela separava as mulheres judias grávidas e esperava no momento do parto, hora que a judia entrava em trabalho de parto, ela amarrava as pernas da mulher. Eu te pergunto, precisa de um demônio? Não. Precisa de um diabo? Não precisa, rapaz. Você chega aqui e vê um cara tirando uma arma aqui, o cara põe uma arma na sua cabeça, atira na sua cabeça por causa de uma porcaria de um relógio. Precisa diabo? O diabo somos nós. Quando a gente se desconecta de Deus, quando você se desconecta de Deus, você se torna um diabo. Que o diabolos, é a palavra grega, é o adversário. Entendi. Porque o que é tá Deus? contra- Deus é luz, Deus é bondade, Deus é cooperação, Deus é fraternidade, é ajuda mútua, é compreensão, é perdão. Toda vez que você se afasta disso, você se transforma num adversário. Você se transforma num opositor. Um opositor da ordem divina. Só que nós criamos uma figura mítica. Eu entendo perfeitamente isso. Porque a mente humana é simbólica. Veja, mitologia grega, os mitos. Por isso que tem Star Wars, que eu sou apaixonado, Marvel, Jornada nas Estrelas. A gente precisa dos mitos. Então, para mim, a figura do diabo, do Lúcifer, é uma metáfora do que nós podemos nos tornar quando nos afastamos da nossa origem, velho. Da nossa origem. Veja, eu sou juiz há 20 anos. 20 anos. E fui juiz criminal por 8 anos. E assim, não dá pra pôr a culpa no diabo, velho. Uma vez eu tava interrogando um cara, 17 homicídios. 17. Aí começou a conversar, eu falei assim, poxa, mas 17 homicídios? Ele falou assim, ah, doutor, eu gosto de matar. E aí assim você vai pensando, né? Teve um caso que eu julguei, os caras pararam, eles estudaram uma família, era pai, mãe, um jovem casal, com uma criancinha pequenininha de 4 anos de idade. Eles estudaram os hábitos daquela família e descobriam que o pai saía 7 horas para trabalhar, a mãe ficava com a criancinha. 7h30 da manhã eles pararam um caminhãozinho na porta da casa. Um ficou vigiando lá de fora, 2 no caminhão para carregar o caminhão. E esse cara entra armado dentro da casa e fala para ela, vai pro canto. Ela pega o nenenzinho de 4 anos, a menininha, vai pro cantinho da parede. Os caras levam tudo. Tudo. Levaram tudo. Colocaram dentro do caminhão. Depois que o caminhão estava carregado, que eu tava saindo, o cara falou assim, deixa eu voltar. Voltou e foi lá e deu um tiro na cabeça da criança e na cabeça da mãe. Meu Deus. Precisa de diabo? Quer dizer, eu vou criar um diabo para colocar a responsabilidade dele pelas minhas escolhas? Esse cara escolheu fazer isso, pô. Por que ele não roubou e foi embora? Covarde. Voltou lá só para matar a criança. O cara fez a escolha. Aí vem falar, e o diabo, que é isso? Para isentar ele da responsabilidade do que ele fez? Não pode. Então, assim, a gente tem que assumir, eu entendo como uma metáfora,
né? Eu entendo como uma metáfora do diabólico, eu entendo uma metáfora do mal, né? A representação, como tem o Darth Vader, toda mitologia, né, tem essa metáfora. Agora, criar um ser que é o responsável por todo o mal no mundo e nós somos vítimas tomadas por ele, eu acho isso um raciocínio, com todo respeito, infantil. E a ideia de inferno? Né? O inferno, sim. Ah, é? Agora eu vou te mostrar o que é o inferno. Porque tem os 7 céus. Eu vou te mostrar o que é o inferno. Todos esses que eu sentenciei, esse povo não dorme, esse povo acorda de sobressalto, eles estão no inferno, Vilela. Esse povo quem? Os maus? Os maus. Que cometem crime, que estão na maldade, que acordam com a intenção de prejudicar os outros. Psiquicamente, esses caras estão no inferno. O que é o inferno, então? O inferno é um estado de infelicidade. Não é um lugar. Não é. Pode se tornar um lugar. Porque você já percebeu o seguinte? Que o lugar onde você mora é meio que um retrato de você, das suas intenções, do que você quer. Sim. Por exemplo, esse lugar aqui, ele foi pensado, tem um propósito aqui. Sim, sim. Tem um propósito. Está materializado aqui. Né? Imagina alguém que está só pensando no mal, só pensando em levar vantagem, só pensando em prejudicar alguém, que não tem escrúpulo. Que ambiente que essa pessoa cria? É um ambiente de tormento. Tem uma parte que não tem explicação. Seu cérebro está renovando, seu corpo está renovando, todas as células estão renovando. Por que você mantém sua identidade, Vilela? Por que você mantém seus gostos? É um navio de Teseu, já ouvi falar? Exatamente. Poxa. Que para quem não sabe, tinha um navio de Teseu e ele chegava e era consertado sempre quando ele chegava no porto, né? Então tirava uma madeira aqui, outra madeira ali, e os caras iam guardando essas madeiras, até que depois de tantas viagens ele foi totalmente reformado. Ele continuava sendo um navio de Teseu, ou se a gente pegar todo o material antigo e construir um novo navio de Teseu, qual é o navio de Teseu certo? Esse novo com um material velho ou aquele que era o navio de Teseu com um material novo, né? Para mim, essa é a metáfora da evolução do espírito. O seu corpo são essas madeiras. Você vai trocando. Porque ele é uma veste. Uma veste importante. Não estou falando que tem que desrespeitar, não. É uma veste importante. Por isso que Jesus disse, olha que bacana. Tem um objetivo, né, para aquela... Jesus estava andando assim, aí chegou um cara e falou assim, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, vem, segue. Ele falou assim, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Ele falou assim, deixa os mortos enterrarem seus mortos. O que quer dizer isso? Isso é forte, né? É forte. É uma expressão idiomática do hebraico. Mas basicamente, o que Jesus está querendo dizer para ele? Cara, tu tá colocando todo o teu afeto, toda a tua memória no corpo que seu pai tinha. Que já se foi, né? Ele não tá mais lá, né? Então, esse é um negócio legal, né? Esse é um negócio legal. Porque esse navio de Teseu pode ser comparado ao corpo humano. Claro. Ô Vilela, a cada ano, seu corpo não é mais o mesmo. As células já renovaram, acabou. Agora mesmo? Acabou, tá renovando aí. Tá renovando. Tá renovando. Ah, o cérebro é um pouquinho mais estável? Algumas regiões não renovam muito. Né? Antes tinha uma ideia de que não renovava nada. Mentira, renova. Tem várias regiões do cérebro que se renovam, chamam de neurogênese, plasticidade, agora tá em moda essas coisas, né? Mas renova. Só que tem gente, você encontra a pessoa hoje, tem 10 anos, parece que ela tá mesmo, não mudou nada, né? A pessoa não aprende. A pessoa não cresce. E o corpo dela tá renovando. Então, essa é a ideia. Eu acho que se eu pudesse resumir o espiritismo, eu usaria 3 ideias. Primeiro, Deus te criou imortal. Tá. Você não é eterno, porque é eterno só Deus. Porque Deus está fora do espaço-tempo. Está fora. Não tem tempo nem espaço para Deus. Ele é. Ele é. Então não tem esse negócio de passado. Cara, isso aí é espaço-tempo. Einstein. Não dá. Deus está fora disso. Deus é. Nós não. Nós somos criados. Como? Quando? Não sei. Não sei. Mas somos eternos em que Nós medida? somos imortais. Então, imortais significa o quê? A partir do momento que você foi criado, nunca mais você vai deixar de existir.
Então você tem uma vida, olha que legal isso. Você tem uma vida e várias existências. Uma vida. O Vilela tem uma vida. Ele foi criado por Deus e essa vida, cara, é imortal. Só que você tem várias existências até você aprender. Porque isso aqui é só um estágio. Isso aqui é só um estágio. E a gente aprendendo, a gente vai para qual estágio? Nós vamos passando de videogame, passando de fase. Você vai indo para Essa é a primeira ou tem uma anterior a Não, essa? nós já estamos metade do caminho. Quais são as mais baixas que essa? Caminho. Você pensa, por exemplo, nos primatas, tá. a humanidade no início, Entendi. ainda aprendendo as coisas. Pô, a gente já está. Agora, qual a característica que a gente tem que mostra que a gente não está ainda no ponto ideal? Crime, violência, guerra. Doenças. Cara, moralmente, nós estamos muito abaixo. Você imaginar assim, a gente tem chat GPT, a gente tem um tanto de coisa, Vilela, e o povo sai brigando no trânsito, um dá um tiro no outro. Isso é comportamento primitivo. Total. Né? Moralmente primitivo, entendeu? E, que não é condizente, por exemplo, com o comportamento de Jesus. Você não vê esse comportamento em Jesus. Né? Então, o Cristo, ele é um modelo para a gente de inteligência e de moralidade. Por isso que ele é um mestre. Ele diz assim, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Ele é um mestre. A gente olha para ele e fala, cara, eu vou chegar lá. Esse é o modelo. Né? De moralidade, de amor ao semelhante, de cooperação, né? De ganha-ganha, né? Todo mundo bem. Esse é um ponto. Então a gente acredita que somos imortais, que a gente tem que passar por essas experiências e que o Cristo é esse enviado de Deus para nos purificar, para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a crença essencial do Espiritismo, né? Que não difere. Se você, eu tenho vários amigos pastores, católicos, a gente conversa, amigos mesmo, né? E a gente sempre tem um almoço assim teológico, a gente encontra, já tem vários anos. E o que eu percebo, Vilela? Tem mais elementos em comum do que divergência, sabe? Eu vou te dar um exemplo meu, assim. Quando eu nasci com os 2 pés para dentro e para fora. Então muita gente falava para minha mãe, coitada, né, que super simples na época também, né, não tinha, fui operado lá em Lins e tal, e falava que era um karma, que eu tava pagando porque eu pisei nas pessoas em outras vidas. Puxa, e por isso eu tinha nascido com o pé torto. Imagina uma mãe ouvir isso, ou meu pai ouvir isso. Então, eu sei que ela ficou muito chateada. Eu queria que entender isso. A pessoa nasce com algum problema porque ela tá pagando alguma coisa. Como funciona essa ideia de causa e efeito? Então vamos lá nesse ponto. Esse tipo de conceito que é muito simplório. Tá. E que, infelizmente, como em todo movimento religioso, você tem algo mais elaborado e tem algo mais confusão. Não é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. Eu vou trazer uma imagem aqui que eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais clara. Você é imortal. Tá. E você tem uma argila. Tá? Você tem que moldar. Você está moldando. Fazendo uma escultura. Igual vocês me deram ali. O azulejo falou, desenha um negócio ali. Tá. Cara, se eu pudesse fazer de novo, eu ia cada vez mais aperfeiçoando. Né? Porque eu desenho mal pra caramba. Então você recebeu uma argila. E aí, Vilela, nessa sua existência, você vai moldando coisas. Você molda um relacionamento afetivo, você cria uma relação com dinheiro, você trata o seu corpo de uma maneira boa ou ruim, alimentando muito ou pouco, bebendo muito ou pouco. É uma argila. Você moldou. Na hora que o jogo cessa, terminou a existência. Não a vida, a existência. A existência. Aí você olha pra argila. Vê que parte parou. Aí o cara fala assim, e aí, Vilela? O que você conseguiu, que você conseguiu fazer? Tu tá satisfeito? Você olha e fala assim, rapaz do céu. Tá ruim. Ô, Vilela.
você vai receber essa argila aí. O que você quer? O que você gostaria de modificar aí? O que você gostaria de modificar? Rapaz, eu assim, eu acho que, cara, eu não fui legal nos relacionamentos afetivos, pô, eu não lidei bem com grana, eu tenho uns negócios aqui que não ficou legal. Eu tenho que corrigir isso. Beleza. Mas, Vilela, nós vamos te dar toda a condição para você refazer a argila. Mas é essa argila, tá? Material mesmo. É essa. É essa aí. Mas fica tranquilo. Nós vamos te colocar uma mãe, cara, fantástica. Você vai ter uns amigos. Você vai ter um pessoal que vai ter um papel na sua vida, Vilela. Que vai te ajudar pra caramba. Porque a gente quer que tu faça o melhor, cara. Você vai receber essa argila aí. Percebeu, Vilela? É. Né? Então, porque Deus não tem... Você não deve nada pra Deus. Até porque se Deus fosse cobrar tudo que Ele te deu, você não tem como pagar. Porque a dádiva divina é infinita, Vilela. É infinita. Você vai pagar a Deus como, cara? Vai pagar como? Com o quê? Você vai pagar a Deus em que moeda? Né? Então a lei, isso é legal. E eu vou te dar um exemplo aqui. Pensa no seu pet. Como é que ele aprende? Ação e consequência. É. Ação e consequência. Você colocou aqui a vasilha com água. Ele vai lá, tem água. Ele volta, tem água. Se ele voltar pela terceira vez e não tiver água, ele vai dar uma estranhada. Cara, mais 3 vezes, ele não vai mais lá, porque ele sabe que não tem água. Então, a consequência te educa. Então, a nossa visão de causa e efeito é: tu nasceu? Vilela, toma tua argila, tá aqui. Isso é o que você moldou até agora. Mas, escuta, fica tranquilo. Cara, mas eu fiz caca demais. Nossa, minha argila tá horrorosa. Vilela. Tu vai ter mais trabalho aí para poder corrigir isso, amigo. Mas nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Você vai ter apoio. Você vai ter ajuda. Então eu vou te dar um exemplo. Você vê uma criança que nasce com paralisia. É uma argila. Vai receber uma argila. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Mas veja. Tem uma mãe, um pai, uma tia, uma avó super amoroso. Pessoas amorosas que estão ali. Aí essa pessoa tem uma professora, um professor. Aí tem uma família. Você fala assim, gente do céu, caramba, que suporte que essa pessoa tem. Por quê? Porque é a ajuda que ele precisa para refazer essa argila. E nesse refazer a argila, a pessoa ganha experiência, sabedoria e amor. Pessoas estão numa situação difícil, e aí a pessoa tem uma fé. Ela passa por uma renovação, aquele problema é resolvido. Resolveu. De fato, resolveu. De fato, resolveu. Então, isso está lá na obra de Kardec. Que ele perguntou isso para os espíritos, e os espíritos citaram para ele, sabe qual a passagem? Uma passagem da carta de Pedro, que Pedro diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Vilela, se você tem fé, se você quer fazer o bem, esse teu esforço sai saneando, purificando tudo na sua vida. Tudo. É impressionante. Né? Começa a surgir oportunidades. Por quê? Porque Deus está monitorando. Ele está vendo a sua intenção. Ele sabe que você quer corrigir, que você quer melhorar, que você está fazendo todo o esforço. E aí começa o que a gente chama de milagre, que são as intervenções divinas que colocam uma pessoa na sua vida, uma oportunidade, de repente você está no lugar certo, na hora certa.
as coisas vão acontecendo. Porque se dependesse só da gente, Vilela, vamos ser sinceros. Poxa, as maiores coisas da nossa vida, você sabe que não dependeu só de você. Aquilo, você aproveitou a oportunidade, mas a oportunidade chegou. Né? Então Deus vai colocando na sua vida, ele vai conduzindo as coisas. Mas isso não significa que não vai ter luta, que não vai ter esforço, que não vai ter sacrifício. Por isso que Jesus disse assim, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. O que é o negue a si mesmo? Para de ser narcisista. Para de achar que o mundo está girando em torno de você. Pegue a sua cruz e me siga. O que é a sua cruz? É a sua argila. A sua cruz é a sua argila. Você vai ter que carregar ela. Para quê? Para pagar? Não, para refazer. Para refazer. Né? E eu acho que isso é o ponto extraordinário. Vou te contar uma história aqui para entender o que é caridade. HP de Belo Horizonte, pronto-socorro de Belo Horizonte. 00:30. Foi um plantão agitado, o médico estava cansado. Ele foi para a sala e falou assim, olha, eu vou deitar um pouco, eu preciso cochilar, tá meio vazio aqui, qualquer coisa vocês me chamam. Beleza, doutor. Deu 1h30, a enfermeira bate na porta, abre. Doutor, chegou um jovem agora, um acidente de veículo, o caso é grave, só precisa descer agora. Falei, tá bom, tô descendo. Cochilou de novo. 15 minutos depois, a enfermeira bate. Fala, doutor, é muito grave, o senhor tem que vir agora. Agora, doutor. Falou, tô indo. 10 minutos depois ele chegou. Quando ele chegou para atender o jovem, era o filho dele. 5 minutos depois o filho estava morto. Meu Deus. Porque não foi prestado socorro a tempo. Vilela, pode acontecer com qualquer um de nós, poxa. Eu acho que está faltando nas pessoas, principalmente nos religiosos. Olha o tanto de guerra religiosa que tem no mundo, Vilela. Os caras estão matando em nome de Deus, pô. O que Deus tem a ver com morte, rapaz? Né? Tá faltando isso na gente. Tá faltando olhar e falar assim, poxa, e se fosse meu filho? Se fosse minha mãe? E se fosse alguém que eu amo, poxa? Não faz sentido, né? Vamos ajudar, vamos... Isso é caridade, né? E aí, o Kardec cunhou uma expressão, eu acho que isso foi a grande tradição do movimento espírita, que ele disse assim, na época dele, quando a igreja começou a queimar os livros dele, a igreja falou assim, fora da igreja não há salvação. Foi lá a igreja espanhola, né? Foi o Auto de Fé de Barcelona. Fizeram uma pilha de livros espíritas, inclusive do Conan Doyle, de tudo que tinha, e queimaram em praça pública. O Auto de Fé de Barcelona. E a igreja lança o slogan, fora da igreja não há salvação. E o Kardec olhou aquilo e falou assim, não está certo. Porque ele tinha bispos, padres, amigos, né? E alguns que até liam. Porque sempre tem gente com a mente mais aberta, claro, com o coração, né? E aí ele cunhou um lema, fora da caridade não há salvação. Não é da igreja. Não é só você participar de uma religião, frequentar um templo. No entendimento dos cristãos, principalmente dos protestantes, não é a caridade que te salva, mas sim você crer que o Jesus morreu pelos seus pecados. É a mesma coisa, né? Não adianta você ser caridoso e não acreditar que Jesus é o único caminho e que ele morreu por nós. Isso. Então, por quê? Agora, isso às vezes é deturpado. Porque aí o cara chega e fala assim na igreja, fala assim, olha, aceitei Jesus, viu? Tá. É? Dá boca para fora. E o que tu tá fazendo aí? Não, eu tô cometendo uns crimes aqui, matei umas pessoas. Ô, rapaz, mas você não é seguidor do Cristo, cara. Né? Então, o que essa expressão quer dizer é o seguinte. Ela quer nos mostrar uma coisa, Vilela. Não podemos cometer o erro de achar que nós somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Então, eu sempre penso isso. Né? O seu aperfeiçoamento, quando você quer aprender alguma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, é uma sociedade. Seu sócio é Deus. Então, tem uma parte que você tem que fazer. Porque é o seguinte, Vilela.
Você poderia ficar hoje lá na sua casa deitado e Deus ia vir aqui fazer o podcast para você? Claro que não. Não ia fazer. Então tem uma parte que te compete. E tem uma parte que compete a Deus. Eu não posso cair numa ilusão de achar que Deus vai fazer a minha parte. Agora eu tenho que tomar cuidado para não acreditar que eu posso fazer a parte que é de Deus. Então, esse, a meu ver, é o tema de que a salvação é pela graça divina. O que significa isso? E graça é haris. Quem fala isso é Paulo. A palavra que está lá no grego é haris. Haris é o radical de caridade. É a caridade de Deus. É o amor de Deus. É o amor dele. E ele faz, Vilela, gratuitamente. Deus não faz as coisas porque você está controlando isso. Você acha que você controla Deus? Não. Você controla o amor de Deus? Você controla... Que ilusão é essa? Que ilusão é essa? Então, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa melhoria tem uma parte significativa que é a ação de Deus. Ele coloca uma pessoa na sua vida, ele te dá uma oportunidade, ele te dá um insight. Você já deve ter vivido isso, Léo. Você estava lá e falou, cara, o que eu vou fazer agora? Fala, meu Deus, me dá uma luz. Tá? De repente você fala, caramba, vou ligar para fulano. Ligou, ali foi o caminho. Ao meu ver, uma intervenção divina. Haroldo, mas explica isso. Quem sou eu para explicar como que Deus age? Quem sou eu? Eu só posso testemunhar ele agindo, fazendo coisas incríveis, né? Então é nesse sentido. A gente não pode falar assim, não, eu evoluo aqui, eu que dou conta, eu faço a minha parte. Aí cai lá, Adão e Eva lá, quer ser maior do que Deus. Temos que tomar cuidado com isso.